Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A mais moderna tecnologia em medicina, intervenções minimamente invasivas e uma equipe médica qualificada. Muito prazer. Somos a Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, localizada em Linhares. Reunimos especialistas extremamente qualificados e agora oferecemos também consultas médicas nas áreas de cirurgia vascular, cardiopediatria, neurocirurgia e cardiologia. Nós temos um compromisso com a sua saúde. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Boa noite, estamos aqui com mais um Bate-Papo das 6. Hoje vamos falar de um assunto polêmico. Vamos falar dos dispositivos eletrônicos, os cigarros eletrônicos, né? Também conhecido como VAP ou DEF. Eles vêm tomando lugar aí, né, entre a sociedade, principalmente entre os jovens, né? Com essa impressão de que ele não faz mal à saúde por ter um baixo teor de nicotina, né, não tem o cheiro do cigarro e não tem um gosto, né, do cigarro também, às vezes tem um gosto até muito agradável. Então, hoje, para desmistificar um pouco, né, e falar a respeito desse assunto tão polêmico, eu conto com a presença aqui da doutora Kênia Schultz. Ela é pneumologista. Boa noite, Kênia. Boa noite, Débora. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui falando sobre assuntos muito pertinentes. O cigarro eletrônico realmente está tomando uma dimensão que nós, como médicos, precisamos ter a função de orientar sobre esse assunto. Com certeza vai ser um bate-papo importante para todo mundo. Com certeza. Contamos também com a presença do Dr. Bruno Simões. Ele é cirurgião torácico e também lida com os pacientes, né, neoplásicos, não é, Bruno? Sim. Com histórico de câncer, né? Geralmente pelo tabaco, né? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos, é um prazer participar aqui desse bate-papo. Realmente é um assunto extremamente importante para nós debatermos, que é um tema de extrema relevância de como saúde pública. Então, acho que vale a pena a gente conversar direitinho e orientar a população em geral dessa novidade no ar. Com certeza. Como na abertura do programa aí, né, eu comecei falando, existe essa tendência a achar que ele é inócuo, né? É um dispositivo que não vai trazer nenhum malefício à saúde, que ele vamos dizer assim, ele é muito melhor do que o cigarro, né? Do que o cigarro de tabaco que a gente tem hoje no mercado. Todos os dois são muito ruins, né? E nós vamos desenvolver esse papo aí na próxima hora. Mas assim, eu acho que para começar, né, esses dispositivos, né, eles, doutora Kênia, começando para abrir, que é muito essa parte, eu acho, da fisiologia, né, da ação, né, que esse dispositivo tem no nosso sistema respiratório, iniciando aí, que ele tem um sistema, ele tem uma ação orgânica, né, mas eu acho que o primeiro impacto é esse, né, no sistema respiratório. Ele faz ou não faz mal para a saúde? Ele é realmente inócuo, inofensivo para a saúde? Não é inofensivo, de maneira nenhuma é inofensivo. O dispositivo é totalmente diferente dos cigarros que nós conhecemos, né? O cigarro que a gente conhece é a base da combustão, então tem muita substância tóxica, sim. É a base do alcatrão, principalmente, né? Então o cigarro comum chega a ter 4.000 substâncias tóxicas conhecidas, causadoras de doenças pulmonares, doenças neoplásicas e outras doenças que nós conhecemos do cigarro comum à base de combustão. Esse cigarro é diferente. O cigarro eletrônico é a base de um dispositivo eletrônico, como o próprio nome diz, à base de uma bateria, e tem um líquido lá dentro com várias substâncias. Uma delas é a nicotina. Outras substâncias são realmente diferentes das substâncias da combustão, mas que também são lesivas. E aí esse líquido é aquecido e quando você aspira e exala, você está exalando aquele vapor
que erroneamente as pessoas acham que é um vapor simples de água. E não é. Dentro desse vapor tem várias substâncias tóxicas e lesivas às vias respiratórias. Elas podem ser lesivas pela própria substância. Uma delas é um acetato de vitamina E, que faz uma lesão de epitélio pulmonar mesmo, aguda, causa doença aguda pulmonar, o que é muito diferente dos outros cigarros. E além dessa substância, ainda tem o próprio aquecimento, que também é algo lesivo aos pulmões, né? Então, você inalar algo que vem já aquecido, um vapor já aquecido, isso também lesa os pulmões. Então, a primeira linha de lesão é a lesão pulmonar. Mas dali vem também outras lesões já definidas, já tem artigo científico já provando isso. Então, com toda certeza, não é um inalante completamente inócuo. A gente tem também nicotina nessas substâncias, envolvida nessa substância, que acaba viciando também. E alguns dispositivos têm taxas diferentes, quantidades diferentes de nicotina. E é aí que as pessoas acabam se enganando. Existe a propaganda do que não tem nicotina. E aí a gente lembrar aqui que o problema não é só a nicotina. A nicotina é o que faz o vício, mas as substâncias tóxicas e lesivas ao pulmão é o que podem determinar doenças gravíssimas, né? Então, essa grande questão também, né, doutor Bruno? Assim, como ter certeza também do que tem naquele dispositivo? Se ele é isento de nicotina ou não, na hora que você vai recarregar, ou na hora que você vai comprar, para poder reabastecer esse dispositivo, né? E essa questão que a doutora Kênia está falando, você tem também o fator da temperatura, quer dizer, para isso virar fumaça, para isso virar esse vapor, né, que não é fumaça, é um vapor, existe esse mecanismo da combustão, né, do superaquecimento da via aérea, não é isso? Sim. A gente entra em destaque também, vai falar que é um grande tabu a respeito das pessoas acharem que o cigarro eletrônico não tem nicotina. E tem nicotina como uma das principais substâncias que tem, que é o grande causador do vício. A nicotina está provada por inúmeros artigos falando dos malefícios do vício dele e da dependência muito excessiva. E a gente alerta também, existem as pesquisas que foi feito no Reino Unido, que 60% das pessoas que fumam, que são tabagistas, não sabiam que o cigarro eletrônico tinha nicotina. Achavam falsamente que o cigarro não tinha nicotina. Então, teoricamente não seria nocivo, mas de forma alguma. É extremamente nocivo por conta dessa nicotina que vicia, e tem outras inúmeras substâncias, que são a presença de metais pesados, por exemplo, a gente dá destaque ao chumbo, ao níquel, que são substâncias extremamente causadores de lesões neoplásicas, e outras substâncias também presentes que causam várias doenças pulmonares presente no cigarro eletrônico. Então, assim, aproveitando aqui o gancho que você falou das doenças neoplásicas, ele é um fator de risco para desenvolvimento de doença neoplásica, de câncer? Hoje está bem definido? Como é que está essa questão? Com certeza. Existe artigos já provando que há, sim, correlação com a existência de neoplasias pela presença dessas substâncias extremamente cancerígenas que causam lesões celulares. A gente falando aqui não só do câncer de pulmão, mas tem outros tipos de câncer também, que a gente pode debater depois, que estão presentes no cigarro eletrônico. Então, é comprovado que causa câncer, sim. Como é uma coisa muito nova, Bruno, eu acho, né, que a gente ainda não tem tanta evidência, assim, mas é muito mais agressivo, porque o cigarro, nenhum é tão bom quanto o outro, todos são muito ruins, né? Mas assim, o cigarro, a gente teve tempo, a gente tem décadas de estudo, a gente tem história com ele, a gente tem muita campanha, né? A gente tenta conscientizar. E agora nós estamos com um outro embate, né? Que é essa questão ele é proibido no Brasil. Sim.
né? Então, desde 2009 ele é proibido, né? A comercialização, a divulgação, o que eu acho muito válido, porque não tem nada de bom nele. Não existe nada que... não, né? A gente vai falar. Porque, assim, existia essa questão de... ele é benéfico para quem fuma, né? Quem fuma um cigarro convencional, utilizando esse dispositivo, vai se desprender mais rápido desse outro vício e ele é mais inofensivo do que o cigarro, né? Então, parece que a gente está voltando à história, né? Porque quando o hábito do uso do tabaco queimado, né, por combustão, existia antes da produção dos cigarros com filtro, quando foi criado o cigarro com filtro, veio também nessa promessa de que ia ser criado um cigarro que teria um filtro que ia proteger contra as substâncias tóxicas daquela combustão, do cigarro queimado, do tabaco queimado. Então, depois de muitos anos, foi que percebeu-se que aquele cigarro com filtro, mesmo assim, estava desenvolvendo câncer de pulmão, doença pulmonar crônica, doenças com malefícios enormes para o pulmão, piora de asma, piora de doenças respiratórias em geral. E agora a gente vem com esse dispositivo eletrônico na mesma promessa de que viria um cigarro sem aquelas substâncias tóxicas, aquelas 4.000 que eu falei, na promessa de que se você trocar aquele cigarro por esse, você teria menos lesão e menos risco à saúde. Só que, como você mesmo disse, nós temos pouco tempo, a gente ainda não sabe como essas lesões, como essas substâncias tóxicas vão causar as doenças crônicas, mas uma coisa a gente sabe, que doença aguda já está causando e é assustador. Se a gente, como pneumologista, comparar com os tabagistas que desenvolvem doença 20, 30 anos depois do início do hábito, nós temos agora um hábito do cigarro recente, eletrônico que com 90 dias de uso você desenvolve lesões pulmonares agudas, com internação em UTI, com gravidade, com intubação e até óbito. Então, isso para nós é assustador e por isso que as sociedades médicas, nós como pneumologistas, temos a obrigação de orientar todas as pessoas sobre isso. Que nos Estados Unidos, mais ou menos desde 2009 mesmo que vem essa onda, nos Estados Unidos já tinha descrição de doenças aparecendo. De 2009 a 2019, ali, a gente tinha mais de 3.000 doentes, em torno de 70 mortes nos Estados Unidos. Em 2019 foi definido o nome da doença, que é a doença EVALI. E agora, 2019, de 2019 para cá, isso vem sendo discutido no Brasil também. É proibido aqui também desde 2009. E o ano passado a gente já tem 3 descrições descritas pela Sociedade Brasileira de Pneumologia de casos de pacientes com essa doença aqui no Brasil. Então, daí, desde o ano passado, a Sociedade de Pneumologia vem sendo muito engajada nessa orientação à população. Porque, assim, acaba que a gente está tendo um impacto muito grande a curto prazo, não é isso? Se a gente for comparar com os tabagistas aí, né, de uma longa data de estudos, de convívio com a substância, o tabaco e todas as outras substâncias que contém no cigarro branco, cigarro convencional, nós estamos tendo uma história que eu acho que caminha para talvez uma coisa pior do que o próprio tabaco, né? E é agradável, né? O cheiro é agradável, o sabor é agradável. As pessoas hoje já tem alguns estudos, assim, de que o paciente que estava, então, ok, já que o objetivo era ser usado o cigarro eletrônico em pacientes tabagistas, será que realmente funciona? E já foi descrito que não funciona. Os pacientes, o que eles fazem? Eles continuam com o hábito do tabaco, do tabaco fumado, né, por combustão, cigarro comum, e usam o cigarro eletrônico como um aliado nos ambientes públicos, nos bares, porque tem um cheirinho bom, porque não tem o incômodo do cheiro do cigarro comum. E tem um gosto bom muitas vezes, né, que te leva a querer fazer ter aquele hábito, né? E aí você acaba fumando. O que acontece? O tabagista acaba fumando aquilo num ambiente onde ele não pode fumar o cigarro, né? Muitas vezes, e fuma o cigarro dele, onde ele pode no ar livre, né? Hoje em dia a gente tem leis para isso. Continua com o vício.
Ou seja, é um uso duplo, né? Bidual aí, todo mundo. E quando ele foi lançado, a proposta dele vir a substituir esse cigarro, causando menos malefício pro indivíduo, não é bem assim, né? Ele não vai causar. Muito pelo contrário, é esse impacto. Você está vendo isso aí, Bruno? Sim. Também você tem essa... A gente tem essa impressão porque cada vez mais é observado o consumo entre jovens. Isso é muito preocupante, porque as adolescentes, idades escolares, já fazem o uso do cigarro eletrônico como meio de disfarçar, até para os próprios pais. Tem o sabor inúmero de uva, tutti-frutti, morango, menta, um gosto super agradável. E ele não tem o cheiro, os pais não percebem o cheiro que às vezes fica nas roupas, que os pais podem descobrir. Isso não acontece. Então veio como um cigarro para os jovens. E isso é extremamente perigoso. Os jovens estão cada vez mais viciados. É um cigarro fácil de manipulação, fácil de uso. Você só aspirando, você já consegue ter o efeito desejado dele, o prazer de fumar o cigarro. E, pelo contrário, é extremamente prejudicial à saúde, o cigarro eletrônico. Eu acho que a gente tem, assim, muita coisa para falar ainda hoje, né? Eu acho que é um tema super polêmico, super em alta, né? Nesse momento, a gente tem muitos estudos recentes, a gente tem muita coisa sendo desenvolvida, tem essa questão da legalização ou não desse dispositivo no Brasil, né? Então, nós vamos aí desenrolando esse papo, vamos chamar aí, nós já voltamos com o segundo bloco, vamos encerrando aqui o primeiro bloco do nosso papo, tá bom? Até mais, até daqui a pouquinho. Boa noite, voltamos com o nosso Papo das 6. Hoje aqui nós contamos com a presença da doutora Kênia Schultz, ela é pneumologista, e do doutor Bruno Simões, ele é cirurgião torácico, e nós estamos aí falando sobre os dispositivos eletrônicos, cigarros eletrônicos, também conhecidos, né, como VAP ou DEF, né? Então, tem vários nomes, né? São mais de 8 mil dispositivos assim, que a gente tem hoje, né? Então, desde a propaganda sem nicotina até a substância aí mais, que causa maior dependência, que é a nicotina, e entre outras substâncias que esse dispositivo, né, o líquido, na verdade, ali, a partir do momento que ele sofre a combustão também, ele produz algumas substâncias nocivas, né, de forma a ser prejudicial à saúde, né, e não compactuar com essa ilusão de que ele é totalmente inócuo à saúde. Bom, começando esse bloco, eu queria saber, doutora Kênia, a respeito dos pacientes que já possuem algum diagnóstico de doença pulmonar, né? Por exemplo, uma asma, que é uma doença muitas vezes que vai se manifestar, né, na maioria das vezes, no paciente mais jovem, né, ele já tem um histórico ali de convivência com a doença e tem acesso a esse tipo de dispositivo, né? Então, assim, nós temos piora desses quadros, como é que tem sido essa questão dos pacientes que já possuem essa comorbidade e dos casos, né, de afecção aguda também, das vias aéreas e do pulmão, né, ali. Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, um paciente que já é portador de doença crônica pulmonar, seja ela um DPOC, um enfisema pelo outro cigarro, né, pelos cigarros comuns, assim como a asma, as outras doenças respiratórias, a base dessas doenças é inflamação crônica das vias aéreas. Por causas diferentes, mas a base dessas doenças crônicas são inflamação crônica das vias aéreas. Se você inala uma substância tóxica, como tem dentro dos cigarros eletrônicos, você vai piorar esse processo inflamatório. Então, quem tem asma sabe, inala uma fumaça, seja qual for, dá crise. Muda a temperatura ambiente, dá crise. Então, você imagina inalar um vapor, que é aquecido ali,
e você já ter uma doença respiratória. A chance de você ter uma crise, por exemplo, de asma, inalando esse dispositivo eletrônico é muito grande. E todo mundo sabe, quem tem asma sabe, que uma crise de asma é grave, pode ser grave, pode levar a uma insuficiência respiratória por uma obstrução das vias aéreas mesmo. Não passar o ar pelas vias aéreas e ter que ser levado ao pronto-socorro e com o risco de evoluir para uma intubação, por exemplo. Já um paciente que não tem doença crônica das vias respiratórias, essas lesões, essas substâncias tóxicas, elas também causam essa lesão inflamatória. Pode desenvolver também crises, simulando crises de asma, crises de broncoconstricção, de fechamento das vias aéreas, com chiado no peito, falta de ar, tosse. A gente poderia chamar isso inicialmente, sem conhecer, né, ainda antes de definir o diagnóstico, de uma bronquiolite respiratória, por exemplo, aguda causada por uma substância lesiva. Que a abordagem é muito parecida com o tratamento. Com o tratamento da asma. A abordagem, pelo menos na fase emergencial, dentro do pronto-socorro na crise, é muito parecida. Medicações inalatórias, tentativa de broncodilatação, corticoides, que são medicações anti-inflamatórias, e as medidas, às vezes, mais invasivas ou encaminhar o paciente à UTI. E as complicações disso, né? O exame de imagem, por exemplo, isso pode a gente pode demonstrar isso, por exemplo, aparecer numa tomografia, por exemplo, né? Até imitando outras doenças, né? Com certeza, Débora. Eu acho que esse é um assunto importante também para a gente falar, porque a EVALI, né, que é essa doença lesiva, a definição do nome EVALI é uma sigla em inglês que significa injúria ou lesão pulmonar causada pelos vapores de cigarros eletrônicos. Então, essa é a definição. Como que funciona essa doença? Como que é diagnosticada? Sintomas respiratórios que simulam outras doenças, tosse, falta de ar, dor torácica, chiado no peito, às vezes. Alterações tomográficas, que podem ser consolidações ou vidro fosco, que pode simular, por exemplo, lesões como Covid ou qualquer outra inflamação viral, infecção viral. Tem que ter a exposição, pelo menos nos últimos 90 dias, e tem que ser descartado outras causas. Então, assim, chegou num pronto-socorro um quadro clínico desse, tomográfico desse, claro que durante a pandemia da Covid-19 a gente tem que investigar a Covid, a gente tem que investigar a influenza, descartar outros tipos de infecções e outras doenças, até como doenças também imunossuprimidas, sabe? Doenças inflamatórias como doenças reumatológicas que também simulam. Então a gente precisa de descartar as outras doenças. Então, às vezes, não é um diagnóstico fácil, Débora, sabe? No pronto-socorro, de forma emergencial, a gente tem que descartar essas outras coisas. E ainda tem alterações laboratoriais, como aumento de leucócito, aumento de proteína C reativa. O paciente pode ter febre, ele pode ter outros sintomas gerais, até gastrointestinais, que confundem muito o quadro. Então, a gente ainda está, como você disse no outro bloco, a gente ainda está caminhando para descobrir muita coisa sobre essa exposição e essa doença. Mas realmente, aonde já tem as definições, precisa ser descartado todas as outras causas, né? Todas as outras doenças crônicas aí. Nesse contexto da pandemia, né? Nós tivemos, eu acho que nós tivemos um olhar, né, para as doenças pulmonares de forma diferenciada, né? Então, assim, hoje a falta de ar, ela leva o cidadão ali ao atendimento médico, muitas vezes por ele pensar que ele está infectado por um Covid, né, por essa preocupação. E aí eu acho que vem todo esse critério né, esse cuidado, né, que a Sociedade de Pneumologia, né, lança mão desse diagnóstico de forma muito responsável, né? Então, assim, de forma muito criteriosa. Hoje nós temos essa síndrome, né, que é a EVALI, assim, que foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos, né? Em 2009 foi quando você citou, né, no bloco anterior, a respeito do surgimento, né, e dessa síndrome respiratória. A definição foi justamente final de 2019, justamente
um pouquinho antes do início da Covid. Isso foi muito importante, muito né? Junto, porque assim, foi junto e realmente fazia um diagnóstico diferencial importante. É difícil. E que a gente hoje tem que lembrar de perguntar ao paciente se ele usa, porque está cada vez mais frequente, né? E no contexto de pandemia, a gente bate nessa barreira, porque o paciente pode realmente estar usando, então a gente precisa ter esse cuidado em descartar os diagnósticos, né? Sim. Eu acho que isso aí é uma responsabilidade, né, que a gente tem social, de levar essa informação, de levar toda esses critérios, né? Porque parece assim, nós estamos diante num momento em que a gente tem pessoas querendo a liberação desse dispositivo, né? E como ele é nocivo para a saúde e principalmente para os adolescentes que estão em plena formação. E a gente sabe também que a exposição dos adolescentes a substâncias tóxicas para o organismo, eles estão em plena formação, pleno aprendizado, no futuro vai gerar depressão, vai gerar ansiedade, vai gerar maior disposição a outros tipos de dependência, né? Então, assim, os jovens eles estão sendo mais acometidos, né, Bruno, por esse mal desse século. Eles estão sendo extremamente acometidos porque o fácil acesso e por ser uma coisa teoricamente que não é liberada, então é uma coisa que no Brasil não é liberado e acaba sendo atrativo para o jovem. E é muito comum o jovem ter esse dispositivo que consegue por fins ilegais e fazer uso e tendo inúmeros prejuízos com a saúde. E com essa difusão dessas doenças pulmonares, a procura realmente pelo serviço de saúde tem sido muito grande. E isso faz um alerta importante para todos nós a respeito do uso do cigarro, que é um cigarro eletrônico, com certeza, porque é um dispositivo que nós temos que ter atenção e diagnosticar precocemente, intervir, fazer a prevenção do não uso desse cigarro para podermos descartar outras doenças que podem estar associadas no diagnóstico desse problema pulmonar que está levando o paciente a ir para o pronto-socorro ou para a unidade de saúde por conta dessa falta de ar, ou dor no torácica, ou chiado. Acho que isso que o Bruno falou é interessante, a gente até chamar a atenção da população de que a venda é proibida, mas o uso não é. Então você vê as pessoas usando, ninguém prende quem está usando, vocês perceberam Sim. isso? Então a venda é proibida, a comercialização no país é proibida, mas a pessoa tem acesso de formas ilegais, como o Bruno falou, e usam em qualquer lugar sem nenhum problema. E além de todas as substâncias tóxicas, a Débora lembrou bem sobre as outras doenças psiquiátricas envolvidas na dependência química. A gente tem um risco enorme de que nesses dispositivos também existe adição possível do THC, que é uma substância da maconha, que preocupa mais ainda essa questão do vício. Então, às vezes, infelizmente, é importante a gente falar que você, pai, mãe, tá vendo um filho seu fumar um pendrivezinho que sai um vapor cheiroso e não tem ideia de que ali dentro pode ter a mesma substância da maconha, a mesma substância viciante dos outros cigarros. Então, isso é uma coisa muito séria que a gente está levando aqui nessa discussão e que envolve mais do que só a pneumologia, envolve a cardiologia, envolve a oncologia com as doenças do câncer, né? E as doenças psiquiátricas, que é muito importante que você citou. Por não ter uma regulamentação, por isso não ser legalizado, não ser um dispositivo que a gente, né, nunca vai indicar uma coisa, né? Você nunca vai ver a sociedade médica indicar uma coisa desse tipo, porque não tem nenhum benefício, gente, em usar, né? Não existe. Então, você também não tem um controle de qualidade. Eu tô comprando aqui uma coisa que não tem nicotina para colocar, substância, eu tô recarregando isso aqui, né, com uma substância segura. Como saber?
né? Eu acho que não tem, por mais segura que seja, é livre de nicotina, é livre. A combustão, o aumento da temperatura, aquele vapor quente na via aérea, é uma série é uma fisiopatologia, né? Que da doença aí, que vai mudar toda a normalidade do sistema respiratório. O seu organismo vai reagir àquilo não só pelas substâncias da recarga ali do líquido, mas também por essa interação da temperatura, de tudo que surge, né? O formaldeído também, né? A gente tem uma absorção dessa substância 15 vezes maior. Quando ela é aquecida. Porque a partir do momento que se aquece, você tem a formação dessa substância e a absorção pelo cigarro eletrônico, ela é 3 vezes maior, né? 14 miligramas aí por dia de formaldeído. Isso aumenta, por exemplo, o risco, a incidência, né, de câncer. De câncer. E é uma super dose, né? É uma dose extremamente excessiva em curto intervalo de tempo. Isso que a gente tem que prestar... E que não tem nada a ver com a nicotina, tá? Isso aqui o formaldeído, o acetaldeído, que são substâncias extremamente cancerígenas, indutor do câncer, que faz lesão na célula e é muito agudo, é muito rápido, que é feito com uma inalação desse dispositivo de tão fácil acesso. Isso tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que, assim, é um alerta importante, porque esse cigarro eletrônico possui substâncias que são cancerígenas. Então, vamos ter atenção nesse uso. O início, né, desse dispositivo eletrônico, a gente tinha essa falsa impressão de que ele viria a ser benéfico, substituindo ali o cigarro, né, de forma a cessar o tabagismo, de forma a ajudar o tabagista, né, a parar com o tabaco. Porém, o que a gente tem de dados, né, hoje de estudos, dados estatísticos, é que a pessoa que fuma, né, o tabaco e está na tentativa de parar de fumar por conta própria ou usando um dispositivo eletrônico, a taxa de sucesso dela é igual. É de 3% a 5%. Então, assim, não existe esse benefício, né, de usar o dispositivo eletrônico para cessar o tabagismo, né? Nos Estados Unidos, né, de forma assim, até pela situação socioeconômica, né, a gente tem uma exposição maior da sociedade, as substâncias, e as coisas vêm de lá para cá, para nós, as informações, né? Então, uma população mais exposta a esse dispositivo por mais tempo, notou-se o quê? Aumento da incidência dessas doenças, o aumento de doenças cardiovasculares em pacientes, pessoas abaixo de 50 anos. Então, assim, é uma doença também inflamatória, né? Não só do sistema respiratório, mas também ele lesa o sistema circulatório, né? Podendo causar aí doenças cardiovasculares tão conhecidas. E as doenças cardiovasculares são hipertensão, né? Infarto, AVC, né? Então, assim, lesando o endotélio do vaso, nós desencadeamos inúmeras doenças. Como que lesa esse endotélio? Ação inflamatória, muitas vezes, de substâncias que estão nesses dispositivos. Então, assim, pessoas jovens, né, que não eram para estar apresentando doenças cardiovasculares, apresentaram. Então, isso é estatístico. A gente não está tirando isso da cartola, isso é real, né? E olha o tempo que nós temos de exposição a esse tipo de dispositivo, né? Não é uma coisa de longa data. Se for ver que de 2009 para cá, eles começaram a criar esses dados estatísticos, a ter, né, uma população apresentando sinais, sintomas de uma doença causada pelo dispositivo. Em 2019 veio a Evali mostrando, né, o Evali, mostrando aí, né, o real potencial de agressão, né? Uhum. Então, eu acho que na próxima década nós teremos muitos desdobramentos. Não é? Na verdade, essa questão da cessação de tabagismo, parar de fumar, a importância de parar de fumar é tirar substâncias tóxicas, aquelas 4.000 lá
do cigarro. Por que é tão difícil parar? Por causa da nicotina, que é a nicotina que causa o vício. Então, essa história de usar o cigarro eletrônico como um dispositivo de reposição de nicotina e menos substâncias tóxicas, a gente já viu que não é real, porque esse dispositivo tem substância tóxica. Não são as mesmas, mas tem. Então, a gente tem que deixar claro que existe forma de tratar o tabagismo, cessar o tabagismo reais, inclusive reais, com reposição de nicotina, de outras formas, que são os adesivos, os chicletes, que só tem nicotina, mas que também deve ser orientado por médico. Eu acho, Débora, que assim, o grande erro é ir até um suporte desse sem orientação médica. Nunca foi orientado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, por exemplo, de que o cigarro eletrônico era para parar de fumar. Nunca houve essa orientação. Diferente dos adesivos. Os adesivos, sim, estão dentro dos critérios de tratamento de cessação de tabagismo, né? Mesmo assim, as pessoas não procuram médico. Elas vão direto na farmácia, compram os adesivos, continuam fumando e colam o adesivo. Continuam fumando e colam o adesivo. Não funciona. O adesivo, qual é o objetivo? A reposição de nicotina é durante o período de abstinência. Então, se eu cessei meu tabagismo hoje, se hoje é a data que eu marquei para parar de fumar, e eu colocar um adesivo na minha pele, o adesivo vai liberar uma substância, a nicotina, e vai fingir para o seu cérebro que você continua fumando. Ou seja, ele serve sim para abstinência e para ajudar você naqueles primeiros dias. São os mais difíceis. Sem o cigarro. E tudo isso que a doutora Kênia está falando, assim, precisa de orientação médica, né? Muitas vezes a pessoa tem essa ilusão, que usando o adesivo de nicotina, ela vai parar de fumar. Não é assim. O mais importante de cessar qualquer tipo de ou tabagismo, ou cigarro eletrônico, é a decisão do paciente no consultório. Então, assim, nós temos medicações hoje para auxiliar nisso também, mas eu nunca passo. Você quer parar de fumar? Não é assim que funciona. Você quer parar de fumar? Então nós vamos marcar a sua data. Você vai para casa, ou às vezes o paciente já chega decidido, que é muito bom, mas quando não, a gente marca essa data e faz toda a programação para cessar o tabagismo. O assunto está rendendo, porque o assunto é bom. Nós vamos encerrando aqui esse segundo bloco e voltamos logo mais. Bom. Boa noite, estamos aqui com o nosso Papo das 6, voltando aqui para o nosso último bloco. Hoje nós estamos falando de um assunto polêmico aqui com a doutora Kênia Schultz. Ela é pneumologista, e com o doutor Bruno Simões. Ele é cirurgião cardíaco, atua aqui na cidade também. E nós estamos aqui tentando desenvolver esse papo, que está muito interessante, tem muito assunto para falar, que é o dispositivo eletrônico, cigarro eletrônico, VAP ou DEF. Ele tem outros nomes aí, mas eu acho que os mais conhecidos são esses, o tal do VAP. E aí nós estamos aqui falando a respeito se existe algum benefício desse dispositivo, né? O paciente que vai cessar o tabagismo, ou se ele é menos nocivo do que o tabaco, né? Do cigarro convencional, aí, com as inúmeras substâncias nocivas à saúde que o tabaco apresenta, né? Eu queria fazer uma correlação, assim, né? Entre o cigarro eletrônico, o cigarro convencional e o narguilé, que eu acho que são os dispositivos aí inalantes que nós temos, né, para esse grupo que está tentando, de repente, ou largar o cigarro, ou que, né, não usaria, mas está usando. Qual a correlação que nós podemos fazer em relação a essas três formas aí acaba causando a dependência química, né, todos eles, mas de tabagismo e vapor aí, né? Vaporização. Acho que parte um pouco até do que o Bruno falou antes, de que assim, as pessoas fumam às vezes sem saber o que estão fumando, né? O narguilé, por exemplo, talvez algumas pessoas estão ali compartilhando, são pipetas, quem não conhece, né?
com algo em comum ali, com um líquido em comum, né? Que também vaporiza. E tem compartilhamento, né? Esse é um grande risco já no compartilhamento, que pode desenvolver transmitir doenças infecciosas, né? Pelo compartilhamento. E também, para quem não sabe, a nicotina inalada em 1 hora de narguilé é muito maior do que o cigarro convencional. Já é naturalmente a inalação muito maior, inclusive pelo tempo, né? Porque se fuma ali horas seguidas pela diversão, pelo papo, pelo compartilhamento. E o cigarro eletrônico, agora a gente está com esse mesmo risco do compartilhamento, né? A gente entende que há uma reposição só do refil, né? Que eles chamam de refil, ali daquela substância. É a tal da recarga. Da recarga, e o dispositivo ele é usado mesmo. Então, ele acaba sendo compartilhado numa conversa de amigos. Então, além de tudo que nós conversamos sobre as substâncias tóxicas, lesivas ao pulmão, ao organismo, ainda tem o risco das contaminações nessas infecciosas mesmo. Não é só a Covid, a própria hepatite, né? Tem várias outras doenças que podem ser nesse compartilhamento de saliva, né? De contato com a boca. Nós temos aí do cigarro convencional, o narguilé e o cigarro eletrônico, diferentes substâncias, né? O cigarro, sabidamente, aí pela nossa convivência de décadas, todas as 4.000 substâncias que ele tem para nos oferecer para causar malefício à saúde. O dispositivo eletrônico, que os DEFs ou VAP, que estão sendo ofertados hoje, né? Assim, de forma irregular, o formaldeído, o THC, né? A vitamina E, né? Vitamina E. Então, assim, que é extremamente agressiva, o acetato, que é extremamente agressiva, causadora de doenças agudas, inflamatórias. E o narguilé, nós temos essa absorção maior da nicotina. Gente, nada é bom. Nada. Por que a gente insiste em usar? Eu não sei. Né? Por que a gente insiste nesse uso? Né? Seria pela interação social que isso traz? Né? Seria pela satisfação pessoal? Ou será que a gente precisa de mais política de controle, né? Nós aqui no Brasil, nós ainda somos... nós temos essas políticas, essas intenções, né? Veio a lei antitabaco, conseguiu controlar bem, né? Consegue controlar pelo menos a exposição às pessoas que a gente chamava de tabagismo passivo, né? Essa lei, por exemplo, existe no Brasil e não existe em outros países. Então, claro que as fábricas produtoras desses dispositivos, como o dispositivo eletrônico, eles vão criar formas para tornar atrativo, para tornar um vício. Tudo que, para você vender bem um produto, alguma coisa ele tem que mostrar ser bom. E é como a Débora disse, todos eles não são bons. Então, o que tem de diferente que está atraindo tanto essa população jovem, principalmente nesse cigarro eletrônico? O dispositivo em si, que é bonitinho, é pequenininho. Além da dependência que causa, né, da nicotina. É cheiroso, tem gosto, como o Bruno disse. São coisas atrativas a crianças e adolescentes. Isso é muito preocupante. Quando a gente fala que a intenção inicial era no objetivo de ajudar pessoas a parar de fumar, nós já vimos que não é. Não é. E a gente está sendo enganado. Literalmente, a população está sendo enganada por um produto que está se prometendo ser um produto bom, sem malefícios, e todos os artigos científicos que a gente vê já estão provando o contrário. E virão mais. Eu acho que é muito... Nós estamos falando mais, né? Hoje nós estamos falando sobre esse assunto. Existem muitos conflitos aí, tanto conflito de interesse quanto de informações a respeito desses dispositivos, né? Então, nós estamos aí numa nova batalha. Uma nova batalha aí que nós estamos enfrentando de informar um dispositivo. Na hora que a gente acha que a gente está vencendo o tabagismo, vem essas outras coisas, né? Então, e eu acho assim que
essa população mais jovem que está sendo envolvida, né, eles estão sendo atraídos por isso, Bruno, porque eu acho que leva também a uma maior interação entre eles, né? Isso, eu acho que a maior interação, nós temos que frisar, nenhum dispositivo desse, narguilé, cigarro eletrônico, cigarro convencional, faz bem para a saúde. A interação que é feita do cigarro eletrônico e do cigarro do narguilé, as pessoas estão convivendo em grupos, ou no barzinho, ou na casa, e existe uma exposição muito excessiva de um intervalo curto dessas substâncias extremamente agressivas. É importante a gente ressaltar, em 2017 o Reino Unido tomou como iniciativa liberou esse dispositivo eletrônico, o cigarro eletrônico, realmente na tentativa de cessar o tabagismo, né, de fazer essa transição, e que não deu nada certo. Foi feito esse teste, por 6 meses já parou e já extinguiu o uso, a liberação como medida de saúde pública. Ele é liberado ainda no Reino Unido, mas ele, como medida pública para cessar o tabagismo, não é mais, que realmente comprovou que ele não consegue reduzir o consumo do cigarro. Além dos problemas pulmonares, nós temos problemas orgânicos, assim como eu falei da doença cardiovascular, mas nós temos desenvolvimento de doença à distância, né? A respeito daí, falando já das doenças cancerígenas, né? Substâncias cancerígenas que temos aí à disposição. São inúmeros locais que podem acometer outros órgãos, principalmente pulmão, garganta, toda a região da orofaringe, língua, bexiga, trato gastrointestinal, ou seja, não é só o pulmão, não é só a via aérea. A gente tem que tomar consciência que pode sim causar câncer em outros à distância, né? Então, o cigarro eletrônico é um grande vilão nesse aspecto, por causar também câncer em outros locais. Do ponto de vista de desenvolvimento da humanidade, não existe nenhuma justificativa para nós usarmos esse tipo de dispositivo ou indicar. Eu acho que nós estamos, assim, vamos até retroceder um pouco, né, em relação aos estudos, ao que a gente já conseguiu com as campanhas anti-tabaco, feitas nessas décadas pelas sociedades médicas. Então, acho que não, do ponto de vista de desenvolvimento social, desenvolvimento da humanidade, nós não temos um motivo plausível para usar esse dispositivo. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Dr. Bruno, doutora Kênia, foi muito bom, acho que foi esclarecedor, algumas dúvidas vão surgindo, a gente vai poder responder, né, às pessoas que estão nos assistindo. Obrigada pela presença, foi muito bom. Obrigada, doutor Bruno. Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço, Débora. Dois especialistas aqui falando de um assunto... um assunto, como você disse, muito polêmico. A gente é questionado na rua pelos pacientes, pelos familiares sobre isso o tempo todo. Mas é nossa função, é nosso dever orientar. Nosso objetivo aqui é simplesmente orientar, abrir os olhos, e eu repito, abrir os olhos dos pais, das mães, porque isso foi um susto que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, né? Aconteceram surtos de crianças com doenças respiratórias que eles foram avaliar e era o uso de cigarro eletrônico. Então, eu acho que a gente tem que abrir o olho. Acho que nós vamos falar muito desse assunto ainda. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam nesse programa hoje. Nós estamos aí à disposição para responder qualquer dúvida. Agradeço as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela TV Sim e também pela rádio. Obrigada e ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.